O vídeo de hoje eu vou começar com uma pergunta básica. A favela venceu? Deixa aqui nos comentários a tua opinião a respeito disso. Eu sou Xande Pessoa. Nesse canal a gente fala muito de política, de atualidades do nosso Brasil. Então inscreva-se, deixa seu like e vamos juntos. A favela venceu? Sim ou não? Vamos tratar sobre esse tema no vídeo de hoje. Temos um vídeo bem interessante do influenciador Juan para reagir. E também vamos falar sobre a queda de João Campos na pesquisa eleitoral aqui no nosso estado de Pernambuco. E também sobre a prisão de Fernando Collor de Mello, que é mais um ex-presidente que foi preso nessa nova república. Mas antes disso, vamos começar com a história da A Favela Venceu? Sim ou não? Vamos reagir o vídeo para tirar as conclusões, caso você ainda tenha dúvida da resposta. Pra onde vão os dejetos das casas da favela? Pega a visão! Vocês me perguntam direto, Juan, as merda que soltamos no banheiro cai aonde? Todos eles vêm pra cá. Eu vou te perguntar novamente. Você considera esse cenário que estamos vendo agora, graças ao influenciador Juan, que está mostrando ali a realidade, faz um trabalho bacana, mostra como é de fato a vida em uma comunidade. É louvável o trabalho que o influenciador Juan faz, mas você considera esse cenário de Vitória um cenário onde as pessoas vivem na extrema pobreza, um cenário onde não tem saneamento básico e a pessoa, no caso, as pessoas precisam conviver com lixos ao lado, atrás, na frente de suas casas? Vamos lá. Então tudo que sai do banheiro, xixi, cocô, papel higiênico, água do banho, vai pra esses rios que antigamente eram limpos, viu? Mas com o crescimento da favela, esses rios acabaram se transformando em vala, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Tá de brincadeira? O bagulho aqui é diferenciado, filhão. Na maioria das casas aqui do Morrão, as tubulações são improvisadas. É desse jeito aí que vocês estão vendo, tá ligado? Aí você vê, né? Vamos continuar vendo. Isso facilita a entrada de mestre Splint, de barata. Ele quer falar ali que, graças a essas tubulações aí, essa vida precária que ele mesmo está mostrando aí, uma realidade que é muito triste do nosso Brasil. Provavelmente esse vídeo foi gravado no Rio de Janeiro, mas não é a realidade exclusiva das comunidades no Rio de Janeiro. É uma realidade que você encontra nas comunidades em Salvador, nas comunidades aqui no Recife. Pessoas que vivem com esgoto a céu aberto, vivem convivendo com esse tipo de animal, rato, barata, escorpião. É uma realidade muito dura e que escancara a ausência do poder público com essas pessoas. Um estado que arrecada milhões em impostos. Milhões, né? Milhões é pouco, né? Para o que esse estado arrecada em impostos. E ainda tem pessoas vivendo nesse tipo de condição precária no nosso Brasil. É lamentável, é extremamente lamentável. A pessoa convivendo com lixo, com ratos, com barata, vulnerável a vários tipos de doenças. Onde está o poder público? Cadê o olhar clínico para essas pessoas que mais precisam? Vamos continuar aqui assistindo o vídeo do influenciador Juan. De inseto dentro das casas. E muita gente aqui vive em casas pequenas, né? E aí o rato acaba sendo um morador extra. Eles são abusadão, nem pagam aluguel. Agora vocês estão ligados pra onde que vai as merda do nosso banheiro aqui na favela. E se você chegou até o final do vídeo... Então, não tem muito o que falar. Eu acho que a resposta, se você não tinha no começo do vídeo, vai ter agora. A favela venceu, sim ou não? Claramente que não, pois isso não é um cenário de vitória, é um cenário de abandono público, descaso político e de tratar de forma mal, tratar de forma animal os brasileiros. Tratar brasileiro como lixo. É isso que ocorre nessas localidades. E com a ausência do poder público, ascende nesses locais grupos paralelos, o que a gente conhece como crime organizado, que domina os territórios, implementam suas leis, normas, regras, e a vida vai convivendo.
Então é dever do Estado brasileiro retomar esses territórios, tirar as pessoas que vivem nessa extrema pobreza e dar dignidade a ela. Porque o Estado arrecada muito, sim, em imposto. E essas pessoas, principalmente as que mais precisam, precisam ser dignas. Não adianta tu dar Bolsa Família para essa galera, não adianta tu inventar pé de meia. Muito isso, pautas de governos de esquerda, né? Claro que ajuda as pessoas que mais precisam ali receber esses programas assistencialistas para dar alimentação para sua filha, seu filho, ajudar em casa. Beleza, é válido. São programas que deveriam ser... Opa, foco, volta aqui. São programas que deveriam ser paliativos, programas emergenciais e não definitivos. Sabe o que é definitivo para mudar a vida da pessoa que mora aqui? Vamos lá, vamos cá, volta aqui no vídeo do Juan em um ponto melhor. Para melhorar a vida da pessoa que mora nessa residência que a gente vê aqui na imagem, ao lado desse riacho onde corre ali, como o Juan falou, xixi, cocô, lixo, rato, barata, é infraestrutura, é saneamento, é retomar os territórios que estão sob o comando do poder paralelo e entregar para essas pessoas dignidade, um esgoto, um saneamento, educação para os pais mandarem os filhos, fazer todo aquele processo de educação que a gente já tem falado em outros vídeos. O governo tem responsabilidade com essas pessoas. O brasileiro paga muito imposto. O brasileiro não tem uma vida decente nesse país. Olha esse cenário. Olha muito. Olha assim. Olha essa realidade, cara. Olha essa realidade. Todos eles vêm pra cá. Então tudo que sai do banheiro, xixi, cocô, papel higiênico, água do banho, vai pra esses rios que antigamente eram limpos, viu? Mas com o crescimento da favela, esses rios acabaram se transformando em vala, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Tá de brincadeira? O bagulho aqui é diferenciado, filho. E o pior é ver muitos artistas famosos. Cadê? Eu vou até dar um... O pior é ver muitos artistas famosos, é ver mídia falando a favela venceu, essa é a cultura da favela. Sim, tem cultura dentro das comunidades, tem. Mas para que essa cultura seja próspera, positiva, as pessoas que estão lá precisam viver de maneira digna. Esgoto é o básico, é saneamento básico, é o mínimo que um governo tem que ofertar para o seu povo e não oferta nesse país. Essa não é a realidade apenas dessa comunidade que provavelmente é no Rio de Janeiro. Essa é a realidade da comunidade em Recife, essa é a realidade da comunidade em Salvador, em São Paulo, em várias grandes cidades do Brasil, em vários cantos, inclusive do interior do Brasil, pessoas que vivem sem saneamento, sem dignidade e com abandono do poder público. E muitos desses estados aí vivem aí de esquerda governando e fazendo medidas, como é que eu posso explicar, cara? Tá faltando até as palavras nesse momento. É porque é triste, velho. É triste ver a realidade dessas pessoas. A esquerda é muito hipócrita. Infelizmente também nós tivemos aí uma direita populista que teve uma oportunidade e jogou fora. Mas é revoltante ver a situação dessas pessoas, né? Pessoa que espera em fila de hospital, pessoa que não tem um acesso à educação decente para colocar o seu filho para estudar, pessoa que vai na rua com medo de ser assaltado, perder o celular, pessoa que não tem dignidade nem na própria residência porque não tem esgoto, porque o Estado abandona as pessoas. Essa é a realidade que o Brasil... do brasileiro, essa é a realidade do Brasil que paga tanto, cara. O cara sofre no transporte público lotado, o transporte público que quebra, o metrô que quebra, o cara sua pra trabalha ali, rala pra comprar um celular pra ser assaltado. O cara chega em casa, tem que conviver com esse tipo de animal, escorpião, barata. O filho podendo ser picado por um escorpião, mordido por um rato. E o governo tapa os olhos, né? O governo da picanha, o governo do amor. O governo faz o L, tapa os olhos, cara. E a realidade é essa. Entra governo, sai governo e a vida não muda. E a vida não muda. E precisa sim ter um olhar clínico e um olhar para essas pessoas.
para essas pessoas, resgatar essas pessoas. Volta aqui. Resgatar essas pessoas. O zoom aqui dá meio uma fugida, mas a gente vai ajeitando. Mas como eu tava falando, cara, a esquerda é muito hipócrita, é muita falação. As palavras voltaram, né? Bora, zoom, se ajeita. É muito hipócrita, muita falação. Mete programas assistencialistas, mas não pensa a longo prazo. Utiliza essas pessoas, infelizmente, como massa de manobra, massa de voto para ficar alimentando. Aí apoia a cultura da comunidade, que é um funk, é um samba, e acha que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é saneamento básico, é infraestrutura básica, moradia de qualidade, moradia adequada. Sabe o que vai resolver o problema? É educação, longo prazo. Sabe o que vai resolver o problema? Expulsar desses territórios grupos que implementam poder paralelo e depois entrar com todo o assistencialismo de governo. Não significa dar dinheiro, mas dar infraestrutura. Eu já estou batendo aqui na tecla há alguns minutos isso, porque é isso que vai resolver. A favela não venceu e vai continuar sem vencer enquanto essas pessoas não tiverem estrutura básica, saneamento, moradia de qualidade, educação, saúde, segurança. Enquanto não tiver isso, não terá vitória de comunidade. E essas favelas deveriam ser transformadas em bairros. Em bairros. Isso aí é glamourizar a extrema pobreza, que infelizmente é muito grande no Brasil. Não é só em favelas, né? No norte do país, aqui uma aguinha. No norte do país também, velho. Eu já vi algumas imagens de escolas no norte, no nordeste, no interior. Precário, cara, precário. O abandono do Estado, de vários estados e várias cidades, é real. E esses governos ficam aí dando discursinho bonito, fazendo um povo de besta. É isso que eles fazem. Abraçam uma causa, outra ali, pra fazer média. Mete dinheiro no carnaval, né, meu prefeito TikTok? Investe pesado em marketing, enquanto as pessoas vivem com esse tipo de... Aqui, ó. Aqui, em algum canto. Vivem com esse tipo de realidade. Esgoto a céu aberto. É triste, é lamentável, e nós vamos para a próxima pauta, porque eu acho que já chegamos. Uma conclusão bem clara aqui, que a favela não venceu e não vai vencer enquanto não tiver o básico. Moradia, infraestrutura, segurança, saúde e educação. A ausência do poder público entrega essas pessoas nas mãos de quem não presta, que é o poder paralelo. Então, resgatar os territórios e implementar dignidade para essas pessoas é fundamental para o progresso do país e para a humanização dessas pessoas que aí vivem. O segundo tema de hoje é Fernando Collor de Mello, preso. Mais um presidente da nova república preso. Cadê? Tira aqui o Juan, que eu vou pontuar, faz um belo trabalho, Juan. Parabéns. Volta aqui, Zoom. Não vai se embora. Parabéns, Juan, pelo belo trabalho de mostrar a sua comunidade, de mostrar a realidade, de mostrar os hábitos. E agora vamos falar de Fernando Collor de Mello. Collor de Mello, olha ele aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho a foto dele, pra gente ver aqui mais de perto. Fernando Collor está preso na Superintendência da Polícia Federal no estado de Alagoas, o seu estado, por corrupção. Quem diria que Collor era corrupto? O Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou Fernando Collor a mais de 8 anos aí de prisão por conta de corrupção, ainda naquele processo lá da Operação Lava Jato, né, que foi sabotada aí. Que foi sabotada. E hoje muitos estão soltos por conta do que ocorreu. Mas Collor tá preso. Collor condenado a um pouco mais de 8 anos de prisão. É mais um ex-presidente da República que vai pra cela. Já tinha ido Lula, já na Operação Lava Jato. Já tinha ido Michel Temer. Bolsonaro é réu. Não sei se vai ser.
tá mal no hospital, o Jair Bolsonaro, mas Collor tá preso. Collor tá preso por determinação de Alexandre de Moraes. Mas eu não quero falar da prisão de Collor, né? Porque ninguém aqui tem apreço a Fernando Collor de Mello, é um cara que fez uma presidência ruim, um cara que demorou a ser condenado, né? Pelo que ele estava sendo investigado e demorou a ser preso. Mas o que fica realmente triste nesse cenário todo é que as pessoas confiam nessas figuras. Lula, Collor. E esses caras são especialistas em decepcionar o povo brasileiro. Especialistas em decepcionar o povo brasileiro. Mais um gole d'água. O Brasil, quando acaba ali o regime militar e vem a transição aí, a Constituição de 88, aí tem o governo de Sarney, né, que é antes, né, de 88, mas naquele Buruçu, vem a eleição de 89, que é Collor ganha. Depois tem as eleições de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, Jair Bolsonaro, Lula novamente. E de lá pra cá, a gente tem um cenário que Lula foi preso, Michel Temer foi preso, Fernando Collor foi preso, certo? Jair Bolsonaro se tornou réu, Dilma tomou impeachment e o próprio Fernando Collor tomou impeachment. Isso escancara politicamente uma instabilidade política no nosso Brasil, em que os governos que sucederam ali o regime militar sofreram ou com crises econômicas, que é o fato ali do governo Sarney, é o fato do governo Dilma também, com problemas com a justiça, que é o caso aí, né, de Collor, Temer, Lula e agora Jair Bolsonaro. E é preocupante qual é o futuro que a gente vê para uma nação que é cheio de problemas. E é uma nação jovem, de independência. O Brasil tem um pouco mais de 200 anos. Só de monarquia durou de 1822 a 1889. Aí o primeiro presidente que assume, que é o que dá um golpe em Dom Pedro II, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, ele cai em poucos meses de mandato para o Floriano. Então a república começa errada. Depois você tem tentativas de golpes. Eu não estou fazendo uma linha cronológica, mas eu estou citando alguns fatos que ocorreram. Tem a tentativa do Forte, tem a intentona comunista, tem os integralistas, aí tem Getúlio Vargas dando um golpe, não aceitando a vitória de Júlio Prestes numa eleição, ele dá golpe. Depois tem uma tentativa mais na frente de não deixar o Juscelino Kubitschek assumir. Aí o João Goulart toma um golpe. Então é uma história bizarra, baseada em golpes, em gente corrupta, em um estado complicado. É uma república complicada. Desde a República Velha para a Nova República, é uma república extremamente complicada. Com golpes, com falcatrua e com gente tentando passar a perna em cima do outro. Tá aí os fatos. Tá aí os fatos. O Brasil não vai para frente com esse modelo de atuação política. Tá claro isso? Tá claro que o nosso país não tem previsão de... Calma que agora o fato é missão ou acabou. Pronto, eu acho que é isso. Ou é missão ou acabou. Porque não dá para confiar nos partidos que aí estão, que eles já demonstraram em outras oportunidades que não são confiáveis. Já demonstraram em outras oportunidades que caíram, né, em listas aí de envolvimento não tão democrático, né? Corrupção. É só ver a Lava Jato, a lista de partido que tem ali citado, né? Então, são esses caras que a gente vai ficar sempre confiando, ou a gente vai fazer uma reflexão, abandonar esse tipo de gente como Fernando Collor de Mello, como esses populistas que aparecem aí,
e pensar em algo sério. Botar gente decente, gente competente, técnica, para conduzir o país. Porque da forma que está, amigão, da forma que está, e uma eleição que se aproxima, onde você tem Lula e Bolsonaro, que está inelegível, gente. A gente tem que ser claro aqui para você. Bolsonaro está inelegível e não será candidato. E Bolsonaro tem chances reais de ser preso. Entendeu? Em outras palavras. Provavelmente Bolsonaro será preso. Preso. Então não conte com essas figuras. Esqueça esses caras, velho. Bora dar oportunidade a gente nova. Vem aí o Partido Missão. O Partido Missão terá candidato à presidência na República. Possivelmente terá candidato à presidência da República. E você vai ter uma alternativa à direita. Uma alternativa que não é esse populismo barato que Lula faz, que Bolsonaro faz. A gente está cansado dessas práticas. Cansamos. A gente quer gente que resolva. Pra onde vão os dejetos das casas da favela? Pega a visão! A gente quer gente que resolva esse tipo de situação e de cenário. E que não deixe isso da forma que tá. Gente que tenha pulso firme, volta aqui, para resolver os problemas reais do Brasil. E não fique com discursinho ideológico, com discursinho político, com discursinho elegante. Quer prática, quer solução prática para a realidade dos problemas do Brasil. E ponto. Próxima pauta, e que Fernando Collor cumpra sua pena, porque o Alexandre de Moraes condenou ele, ordenou, né, a prisão dele, e ele está condenado aí por corrupção. Vou falar agora de João Campos, que está em queda no estado de Pernambuco. A pesquisa eleitoral aponta, velho, que eu vou sumir um pouco e ela vai aparecer na tela. Eleições de 2026. Governadora Raquel Lira reduz significativamente a vantagem na pesquisa seta para o governo de Pernambuco. Raquel Lira, João Campos lidera com 44%, mas perdeu 18%. E Raquel Lira, que subiu 18%, agora aparece com 36%. Eu vou botar a pesquisa agora um pouco mais pro lado, para eu aparecer na tela, e eles dois vão ficar aqui pra gente ir comentando junto. Essa pesquisa, que escancara o derretimento do prefeito João TikTok Campos, é fruto de um trabalho que é feito pela oposição. Os vereadores estão fiscalizando o desgoverno, estão mostrando a realidade, como foi mostrada várias vezes na Policlínica Barros de Lima. Então, é uma oposição que, mesmo pequena, está sendo eficiente. As páginas de bairros que estão ali divulgando, os vereadores da oposição estão divulgando influenciadores críticos à gestão de João Campos e mostrando a realidade do seu bairro. Olha, não é isso que a propaganda do PSB mostra. A realidade é totalmente diferente. Tá entendendo? E a gente, né, o Movimento Brasil Livre, que tem ali vários porta-vozes aqui em Pernambuco já, acho que somos 5, 6, e que a gente tá demonstrando todo santo dia que a prefeitura de João Campos não é confiável, né? João Campos não é um cara confiável, é o cara que falou que não, que atacou a prima Marília Reis e agora tá juntinho de Marília Reis. É um cara que falou que não teria PT no seu governo e hoje tem PT no seu governo. É o prefeito da cidade abandonada no centro, de 1.800 moradores de rua, segundo o último levantamento de censo que mede esse índice de moradores de rua. É uma cidade que sofre com alagamentos e não tem solução. A Agamenon enche, apesar da drenagem de milhões que ele fez lá. É uma obra inacabada ali na orla de Boa Viagem. Então são vários problemas que a cidade do Recife passa. E isso está refletindo aí. João Campos está caindo em queda livre e mostra que, além da sua queda, os seus defensores agora estão desesperados, como é o caso do seu irmão Pedro Campos, que fez o seguinte vídeo. A violência segue alarmante em Pernambuco. E para piorar, sabe o que a governadora Raquel Lira está querendo fazer? Fechar batalhão por motivação política. Isso mesmo, o governo do estado está querendo fechar o 20º Batalhão da Polícia Militar de São Lourenço da Mata. Sabe por que João Campos está tão desesperado?
porque o seu irmão tá aí, ó. Tá aqui na tela, caindo nas pesquisas. Aí ele decide atacar de todas as formas. Ataca uma questão que é a segurança pública, que de fato é um problema em Pernambuco. Ainda é, apesar dos números, segundo o que são divulgados aqui no estado, tem tido uma redução, mas tem muita gente morrendo todo santo dia, infelizmente, de homicídio aqui no nosso estado. Mas o problema é que Pedro Campos não tem moral para falar de segurança pública. Porque Pedro Campos, ele votou contra a castração química lá na Câmara Municipal. O partido de Pedro Campos votou contra o aumento de penas para furtos e roubos no Brasil. Aí esse cara, para defender o irmão a todo custo, decide agora entrar no tema de segurança pública. E já tá apanhando por aí. Já tá apanhando porque a verdade está sendo mostrada. Que é uns caras que nunca se importaram com segurança pública. Sempre jogaram contra aumento de penas, redução de maioridade e outras medidas que foram propostas para resolver a questão de segurança pública. Não resolver, porque a gente sabe que a longo prazo a solução é a educação. E a curto prazo a solução é a polícia. Mas, dentro do cenário que Pedro Campos quer apresentar aqui, ele não tem moral alguma para falar disso. E o vídeo de hoje é basicamente isso, né? A favela não venceu. João Campos está derretendo e vai continuar derretendo, porque nós vamos seguir denunciando e mostrando todos os descasos da sua gestão. E Pedro Campos pode ficar chorando o que for que será rebatido. E eu te faço de novo a pergunta, Pedro Campos. Você vai assinar a PEC anti-privilégio do deputado Kim Kataguiri? Parece que eu tô ficando repetitivo, porque eu falo isso desde dezembro e ele tá fugindo de todas as oportunidades de responder essa pergunta. Quero ver você ter peito, coragem e disposição para combater a mamata de privilégios do alto funcionalismo público. Eu quero ver a sua disposição para essa pauta, Pedro Campos. No mais é isso. Inscreva-se no canal, deixa o like e vamos para o... E é isso. Hoje foi pesado. Bem pesado. Valeu, galera. Até a próxima.